E, Américo, queria te perguntar em que momento estamos, né? Donald Trump falou que a matança parou, falou que não tem mais sinais de que podem haver execuções, como estava prevista a execução de um jovem de 26 anos na quarta-feira. Você acha que a situação vai desescalar mesmo ou os protestos podem voltar a recrudescer? Bom, Pri, as informações que a gente tem agora é de que a situação está voltando à normalidade, mas é uma normalidade muito tensa. Por que que estão voltando à normalidade? Porque a repressão foi imensa, muito violenta. Uma repressão ali que deixou um número indeterminado de mortos e um altíssimo número de pessoas presas. E eu insisto que neste momento que a gente continua mais de uma semana já com um apagão da internet, que a gente não tem como confirmar muitas informações. A gente sabe que a situação está ficando mais calma, a gente tem informação de que menos pessoas estão indo às ruas, que as manifestações estão muito pequenas quando acontecem e se acontecem, muito por conta desse medo. Mas a gente não pode confirmar, por exemplo, o número de mortos. Tem várias narrativas aí, gente falando em mais de 10 mil mortos, o que seria assim, um número de guerra. E outros falando em mais de 2 mil. A gente não tem como confirmar isso. A gente sabe que foi uma repressão muito dura, sabe que os ayatollahs resolveram apertar muito essa questão da repressão, eles estão vivendo um momento de muita fraqueza. O Irã, na verdade, nunca teve tão fraco, desde a Revolução Islâmica de 1979. Por quê? Por essas razões que você colocou, do ponto de vista econômico, e eu daria muito destaque, uma coisa que a imprensa, especialmente a imprensa ocidental, não tem dado tanto destaque. O principal fator, no final das contas, não é a corrupção, os problemas estruturais da economia iraniana, é o embargo, que vem ficando cada vez pior e que é impossível praticamente para o Irã mudar muito daquilo, por culpa deles, não digo que é culpa do Ocidente, mas o embargo é o grande responsável por muitos desses problemas do Irã, e eles não conseguem encontrar uma solução para isso. E uma das soluções seria negociar com o Ocidente e mudar o caminho aí. Mas eles acham que eles estão numa briga existencial, que o regime pode de fato cair. E por que eu disse que eles estão tão fracos? Mais do que nunca, desde 1979, por vários motivos. Internamente tem essa agitação social, uma insatisfação muito grande, porque a economia está do jeito que você falou, uma altíssima inflação, uma moeda que desvalorizou completamente, falta de perspectiva, porque eles não têm o que apresentar para tentar acabar com essa coisa do embargo, por exemplo. E externamente, eles perderam muito poder, eles perderam muito o medo que eles geravam no Oriente Médio. Por quê? Entraram em conflito com Israel pela primeira vez, conseguiram ali atingir Israel em alguns momentos, mas claramente perderam essa disputa. Israel conseguiu matar líderes do Irã dentro do Irã. A inteligência israelense conseguiu se infiltrar pela primeira vez profundamente na hierarquia iraniana. Além disso, os aliados do Irã no Oriente Médio, que eram milícias, grupos que combatiam não só Israel, mas também interesses americanos, todos perderam nesse conflito com Israel. Então estamos falando do Hamas, do Hezbollah, a ditadura do Assad caiu na Síria, era muito próxima do Irã, e aí o Irã perdeu as bases que tinha lá dentro. Então o Irã está muito enfraquecido, muitos líderes morreram, não o Ali Khamenei, que é o Ayatollah, o chefe supremo do Irã, o líder supremo, mas vários outros pessoas de altíssimo escalão, militares ou não, foram mortos nesses conflitos. Então é um país que está enfrentando uma enorme dificuldade. E, antes de te devolver, Pri, lembrando, o Irã também é um lugar onde, assim como a Venezuela, e a gente pode falar mais disso no finalzinho ali, quando for discutir Venezuela e se chamar a Lu, inclusive, é um lugar que, primeiro, assim como a Venezuela tem uma grande produção de petróleo, isso não pode ser descartado, que parte dessa confusão também tem a ver com isso. Os líderes iranianos, inclusive, falam muito da presença de agentes infiltrados estrangeiros estimulando as manifestações. E, mais uma vez, não existe desculpa para o regime iraniano, é um dos piores regimes do mundo de longe. Mas existe o interesse no petróleo e também é um lugar que tem a projeção, por exemplo, de Rússia e de China. A Rússia porque exporta muitos produtos para o Irã, inclusive armamentos, e a China porque importa, especialmente petróleo. Então é mais um cenário importante, eu diria mais crítico até do que a Venezuela, embora a Venezuela seja perto da nossa casa, mas mais crítico
até do que a Venezuela, para essas disputas neocoloniais que o Dorival Tan colocou e que eu não podia deixar de concordar mais. Nós estamos vivendo uma era de força, neocolonialismo e neoimperialismo. É isso. Tecnicamente é isso. Uhum. Exatamente. E há uma dúvida, né, Américo, agora, quais vão ser os próximos passos, né? Mas diante de toda essa crise econômica, até a Denise está falando que se a internet não funciona no Irã, como saber a real situação? Também tem essa questão de uma dificuldade muito grande de entender o que está se passando. O regime iraniano desligou a internet lá, né? Intranet iraniana, né, que fornece basicamente a internet para os iranianos, então realmente é muito difícil de encontrar informações, mas tem relatos horrorosos, né, de pessoas que até uma correspondente da CNN estava reportando que eles estão atirando de forma indiscriminada nas pessoas, as pessoas que estão indo ao mercado são alvos de tiros, então realmente esse número de mortos que, segundo essa ONG, a RANA, que tem base aqui nos Estados Unidos, é uma ONG de direitos humanos que está em 2.677, incluindo crianças, são 19 mil presos, esses números podem variar muito e não dá para saber exatamente qual é a real situação. E mais do que isso, né? Por causa dessa crise econômica, por causa dessas sanções que foram impostas, que você muito bem colocou, Américo, e também até estava vendo outros dados que mostram que a economia está crescendo só 0,6% ao ano, o real, que é a moeda iraniana, desvalorizou 56% em 6 meses, então, quando uma moeda perde muito valor em relação ao dólar, tudo fica mais caro dentro de um país, no mundo globalizado. Então, eu estou falando desses dados econômicos porque o que os especialistas estão dizendo nesse momento é que a crise deve continuar. Então, não é porque os protestos foram reprimidos violentamente, por isso as pessoas estão com medo de ir às ruas, porque elas podem ser baleadas e podem morrer, e não é porque isso abafou, talvez por hora, e a gente nem sabe o quanto que abafou de verdade, que essa insatisfação social não vai continuar e não vai seguir adiante. Até porque os Estados Unidos acabaram de colocar mais sanções sobre o Irã. A infraestrutura do Irã é uma infraestrutura que hoje está mais combalida por causa dessas questões também naturais. Eu estava vendo que as 5 principais represas que atendem Teherã estão com apenas 11% da capacidade. Então é uma situação de insatisfação social muito grande e com uma oposição muito fragmentada. Então, a gente não sabe o que Donald Trump vai fazer, ele é muito imprevisível. Antes de atacar o Irã, em junho do ano passado, ele sinalizou que não atacaria para logo fazer o ataque. Então, o que ele diz não pode ser visto como algo que de fato vai acontecer, não está descartado por completo a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos no Irã, e também essa oposição fragmentada, várias facções ideológicas, também talvez não teria uma força para uma transição de regime, e acho que esse é o cálculo que o governo americano está fazendo